Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo de Chelsea versus Fluminense. Chelsea conquistou uma vitória aí no placar de 2-0 e está na final da Copa do Mundo de Clubes, galera. Chelsea vai enfrentar o Real Madrid ou PSG. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? De passe é aquele último linha pós-jogo de brasileiro, porque não temos brasileiros na competição, mas olha que eles foram longe aí, graças ao Fluminense também, que chegou na semifinal. E domingo vai ter a grande decisão entre Chelsea e alguém. Esse alguém pode ser Real Madrid ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam amanhã, né? Amanhã tem pós-linha de passe, mas não tem brasileiro, mas tem pós também desse confronto europeu, que a gente vai acompanhar bastante, deve ser um grande jogo também. Vamos falar desse Fluminense, né? Que chega à semifinal, perde para o Chelsea 2-0. Tô aqui com o Calçade, com o Jean e com o Birner, para a gente analisar o que aconteceu hoje, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Eu vou ser rápido no começo. Boa tarde a Por você, favor. ao Gê, ao Calçade, aos fãs do esporte. Eu acho que o jogo foi completamente normal. Não posso exigir do Fluminense uma vitória contra o Chelsea, olhando a diferença dos elencos, a qualidade individual dos jogadores. As coisas que o Renato fez hoje, a gente já sabia que não teriam impacto como soluções, como foi, por exemplo, contra a Inter de Milão, do encaixe de jogo, mas era possível vencer, mas improvável. Como o Fluminense vinha conseguindo resultados improváveis, ninguém duvidava do Fluminense contra o Chelsea. O Chelsea, com a volta do Caicedo e com o João Pedro, fez a sua melhor atuação até agora, para mim, no Mundial de Clube, e venceu por méritos com bastante tranquilidade. E aí, dá-lhe lei do ex, né? João Pedro metendo 2 gols contra o Fluminense no carrasco do Flu, né? Ele que nem comemorou os gols aí. Em claro, respeito, gratidão e tal. O Fluminense, cada um entende como respeita, né, o clube de origem de uma forma. Geode, e aí, hein? Assim como pesaram em algum momento os desfalques lá para o Palmeiras contra o Chelsea, pesaram os desfalques hoje também? Tudo bem? Tudo bom? Joia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Acho que sim, pesaram, mas o que não significa dizer que se não tivesse esses 2 desfalques, o Fluminense teria vencido. Eu acho que a gente sempre sai desses jogos, né, com aquela... Ou a gente sempre sai dos jogos de futebol com aquele olhar, sobretudo quando a gente fala de um time brasileiro contra um time estrangeiro, o olhar do derrotado, dizendo, o que o Fluminense errou, o que o Fluminense poderia ter feito, deixou de fazer, onde... Não tem muito isso, é isso, o jogo foi dentro da normalidade, a diferença, gostem as pessoas ou não, é uma diferença muito grande. Para você conseguir vencer uma partida como essa contra um time como esse, você precisa que as coisas deem certo, e hoje as coisas não deram certo, a começar pelo fato do Dilap ter tomado cartão amarelo contra o Palmeiras. Porque talvez se o Dilap tivesse em campo e não o João Pedro, as coisas tivessem sido diferentes. A gente está falando do autor dos 2 gols. Tem razão. Então, assim, também é preciso entender que no futebol, assim, as coisas elas não são, né? Se você tivesse feito isso, você teria vencido. Se você não tivesse feito isso, você teria conseguido um outro resultado. Não, não é assim. Acho que o Fluminense fez o que podia e o que devia fazer contra a Inter, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Al Hilal, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Chelsea e não passou. E é normal, e isso poderia ter se invertido, por sorte do Fluminense não se inverteu, né? Por sorte do Fluminense as coisas não aconteceram de maneira diferente também contra a Inter, contra o Al Hilal. O Fluminense faz uma grande campanha, não tem discussão, e óbvio que agora vão começar uma série de discussões, e aí tudo bem, é brincadeira de torcedor, entre torcedores, para tentar de alguma maneira talvez diminuir o feito do Fluminense, mas foi um grande feito, né? Ele passou por adversários difíceis, ele jogou como tinha que jogar, jogou hoje como tinha que jogar e perdeu para um time que é indiscutivelmente mais forte, ainda que não seja da elite europeia. É isso. Calçade, tudo bem, Calçade? Olá, boa tarde. Acho que o Flu foi até onde podia. Não ficou devendo nada. O Flu foi o time que acho que melhor entendeu o torneio. As melhores decisões também, quando se fala de um treinador, para mim, foram as do Renato. Ele foi no simples, dentro do que ele podia fazer. Ele não dava para inventar. Quando ele encontrou esse formato, com 3 zagueiros, um meio de campo muito forte, Arias e Cano na frente, que é um time que recupera a bola e age, o Fluminense superou muita coisa que a gente imaginava. O Fluminense passou pela Inter, o Fluminense encarou bem o Borussia Dortmund, e agora pegou um limite.
né? Chega uma hora que o paredão se impõe, e acabou acontecendo hoje contra o Chelsea. É um time muito superior, individualmente. Se ele coletivamente ainda tem muito a desenvolver, o Maresca, para a próxima Premier League, começa ali na segunda metade do mês de agosto, logo ali, e a gente acho que vai transmitir um campeonato, talvez um dos mais legais de todos os tempos, porque você tem o Liverpool gigante, você tem o Manchester City em reforma, o United em reforma, o Chelsea também, com jogadores brasileiros. A gente vai ver tudo isso aqui. Mas era o limite do Fluminense, era o limite, cara. Uma bola que sobra para o João Pedro, caixa. Tanto que o Maresca, né, o treinador, é super legal a reação dele, faz assim... Tipo, uau, né? Que gol esse cara marcou. As duas finalizações maravilhosas. Então, sim, cara, o Fluminense, gozar o Fluminense, eu acho que precisa ter muita coragem, porque ninguém chegou tão longe. É verdade. Ninguém foi tão longe quanto o Flu. O Flu é semifinalista de um torneio que ele não foi estruturado para isso. O Fluminense estava para cair, ser rebaixado no Brasileirão. O Fluminense teve que assim, cortar uma relação com o Fernando Diniz, que foi a relação que trouxe o título da Libertadores e o colocou no Mundial. Depois ele trouxe o Mano para salvar do rebaixamento e agora o Renato Gaúcho para encontrar uma outra situação. A trajetória do Fluminense em 2025, ele falava, nossa, o Flu vai ser... Cara, não vai ser nada legal nesse Mundial, encontrar as grandes potências. Foi o melhor. Então, o Fluminense fez tudo o que podia fazer. Não vejo críticas ao Fluminense. Se alguém dissesse aqui no Brasil, olha, dos brasileiros, o Fluminense vai ser o time que vai encantar no Mundial. Vai ser o melhor dos brasileiros, já era uma coisa, e vai chegar numa semifinal. Sabe o que eu diria pra você? Você é louco, né? Você é completamente futebol, muito tricolor e ainda seria taxado de louco. Agora o flamenguista vai tirar sarro, obviamente, porque mas isso aí o Flamengo ganhou dos times que tirou os dois brasileiros. Isso faz parte do futebol. Aí, então, pois é, mas o Fluminense o Botafogo é campeão do mundo. É isso mesmo. Que ganhou do PSG. O Pedro Henrique Torre está lá em Laranjeiras com os torcedores do Fluminense. Vamos ver se a gente está em sintonia com eles, que a nossa impressão daqui, o Pedro, é que o torcedor, claro, ninguém gosta de perder, fica chateado, havia uma esperança de uma final, mas eu imagino que o torcedor está cheio de orgulho do que esse Fluminense fez nesse Mundial e já com uma perspectiva muito positiva aí para um retorno para as competições que o Fluminense tem pela frente, né, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço grande aí para você e um abraço para todo mundo do Linha aí que está acompanhando a gente. Pois é, acho que a sintonia tá correta, tá uma sintonia boa entre o que vocês estão falando aí, o sentimento que bateu por aqui nas Laranjeiras, torcida torceu mesmo até o fim, estava 2-0 ali, nos acréscimos, o pessoal torcendo como se tivesse 0-0, empolgado, torcendo muito pelo Fluminense. Quando acabou, aplausos, e aí um bandeiraço, várias bandeiras ali. Eu vou pedir pro Guto mostrar rapidamente ali, tem umas bandeiras ainda tremulando por ali, o pessoal com orgulho da campanha do Fluminense no Mundial de Clubes, afinal, chegou entre os 4. Óbvio, tem a tristeza da eliminação, acontece, mas o Fluminense foi o melhor brasileiro nesse Mundial de Clubes. Intervalo no Linha de Passe, para a gente ajustar lá Pedro Ivo, Gustavo Zupac, estão me avisando aqui que é possível, hein? Com Linha de Passe, sim, temos um Pedro Ivo, sim, temos um Gustavo Zupac para ficar com a gente até o final do programa e papear sobre essa campanha do Fluminense no Mundial de Clubes. Os dois já na tela e vamos colocar os dois já na conversa também, a gente falando aqui sobre um resumo, né, dessa campanha do Fluminense aí, até ouvindo os torcedores, que, assim, óbvio que uma derrota ninguém gosta, há sempre uma esperança, mas é um Fluminense que volta de peito estufado, volta com uma casca boa aqui para o Brasil, para as competições que tem para frente e talvez com algumas ideias que foram aplicadas no Mundial que possam ser reproduzidas em vários jogos aqui no Campeonato Brasileiro, por exemplo, hein, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, William? Um abraço a você, aos companheiros, a Fã de Esportes, um abraço para o Pedro aqui comigo, mais uma jornada. De fato, sim, eu acho que a maneira que terminou a campanha do Fluminense nesse Mundial de Clubes é uma maneira extremamente digna. Eu acho que hoje teve pouco jogo, né, em termos de
de domínio, o jogo foi do Chelsea praticamente o tempo inteiro. O Flu teve ali algumas oportunidades, não aproveitou, mas o Chelsea foi o dono do jogo, o que era mais ou menos o que se esperava. É uma equipe substancialmente melhor que a do Fluminense, mas ainda assim, dentro da diferença que existe, o Fluminense sai de forma digna desse Mundial, chegou mais longe do que se esperava para ele e chegou mais longe do que se esperava para o futebol brasileiro. O Fluminense chegou, em termos de qualidade, como o quarto time brasileiro, né, nesse campeonato, e se portou como o melhor deles. Então acho que sai grande, sai valorizado e sai com ideias, né? O Fluminense do Renato, o Renato chegou para tornar o Fluminense um time que jogasse mais do que jogava o time do Mano, e sai daqui como um time que é capaz de jogar mais e um time que é capaz de se defender melhor, né? Hoje contra o Chelsea, de fato teve pouca chance, foi um jogo em que o Chelsea impôs a sua diferença, chegou com muita justiça final, mas acho que de uma maneira geral uma campanha onde a gente só tem elogios a fazer ao Fluminense. Pedro. Supá, um abraço a você, William, aos companheiros lá no estúdio. Enquanto você falava aqui, eu não sei se deu para captar o som no programa, a torcida do Fluminense deixa o MetLife nesse momento, o jogo não acabou exatamente agora. E desde que acabou o jogo, desde o apito final, só canta. Parece que canta mais alto, um baita do orgulho. Me lembra muito aquele pós-jogo, vocês estavam aí na bancada, companheiros, do Flamengo, que a gente falava em orgulho, apesar da derrota. Então, acho que responde a primeira pergunta do William sobre a maneira como o Fluminense deixa esse Mundial. É frustrante você sonhar, tomar um gol do primeiro tempo, tomar o 2-0, sentir que a superioridade ela foi colocada em campo e que você está fora. É frustrante, tem uma ponta ali que você sonhou e não realizou, mas para pegar uma expressão clichê, que a gente adora fazer balanço de competição, onde está, onde não está, em que pata, mas o Fluminense sai muito, o Fluminense não sai maior. O Fluminense sai muito maior do que chegou aos Estados Unidos. O Fluminense chegou aos Estados Unidos com todos os olhos, todos os holofotes voltados para o Flamengo do Felipe Luiz, o Palmeiras do Abel Ferreira e onde o Botafogo do Textor poderia chegar. E foi todo mundo tropeçando aqui, o chaveamento não ajudou um ali, o outro tinha potencial, mas não conseguia jogar seu melhor futebol, e o Fluminense ia avançando. A pauta das oitavas de final não era exatamente o jogo contra a Inter, virou o jogo contra a Inter do Fluminense. A pauta brasileira deixou de ser necessariamente o Fluminense saiu lá, falava-se muito mais de Palmeiras. E hoje só se falou de Fluminense pelo que o Fluminense fez. O Fluminense foi buscando esse espaço, e ele leva esse espaço, ele leva esse debate, ele volta com isso na bagagem, não estou nem falando do aspecto financeiro, tem muita grana para entrar nos cofres dos jogadores e do clube também, mas é um Fluminense que o que não conseguiu fazer hoje aqui, não apaga o que foi a trajetória. Acho que foi o Calçade, a gente estava vindo aqui atentamente o bloco anterior, que a gente estava aqui testando equipamento, acho que foi o Calçade que falou. Em algum momento ia ter um limite, e sim, o Fluminense ele joga muito certinho contra a Inter, ele joga muito certinho contra o Hilal, e ele começa a vacilar. Assistimos ao jogo eu e o Zupac lado a lado, na primeira bola, o Zupac deu uma piscada assim de olho, na segunda eu falei de novo, na terceira você comentou, não pode esse terceiro erro. No quarto, sai o gol, é muito erro para um time com muita qualidade. Aí você vai cruzar com o João Pedro, vai ter uma bola que o Fábio não vai pegar, ele vai pegar um Koulibaly no primeiro tempo do outro jogo, hoje ele não vai pegar o João Pedro. Então, estava tudo muito ali. Hoje não deu para ser tão na conta do chá. Era um Fluminense que não necessariamente se portava ali com a sua linha fechadinha, montada, quase sempre estava correndo para trás, espaçado, uns buracos que não existiram nos últimos jogos, e há um limite. Tá tudo bem porque o Chelsea é bem superior. O Fluminense foi onde deu, ele se permitiu sonhar bastante. Ontem no Linha a gente falava, não dá para cravar a projeção porque o Fluminense foi brigando contra essas projeções, contra a lógica. Então ele chegou até aqui. É muito digna, não é romantizar a derrota, não é querer florear ou tapar os olhos para os erros, mas o Fluminense sai de uma maneira bem diferente, e você falou, né, vocês também aí, com algumas soluções, com algumas ideias e com valorização de jogadores que talvez não chegaram aqui, como é o caso do Hércules, para pegar o exemplo mais claro, mais nítido para mim, ou o próprio Ignacio, a maneira como ele sai. O René tem uma campanha muito digna. O que falar do Freitas, que a gente vai hoje falar que fez falta, entendeu? Martinelli se estabelecendo, pegou muito no pé dele, Thiago Silva não precisa falar. Então o Fluminense volta para o Brasil com essa pontinha de frustração do que sonhou na semi, e só ele sonhou, mas nenhum time brasileiro, mas com uma campanha muito interessante por aqui, William. Boa. Já vou trocar ideia com vocês aqui à mesa, o pessoal também, é que o Mendo Bidrovski está pedindo passagem no Linha de Passe, porque a gente viu o Pedro Henrique Torre, o torcedor do Fluminense, lá nas Laranjeiras, né, aqui no Brasil. Agora vamos com o Mendel, que está ali nos arredores do estádio, para também repercutir com os torcedores que estavam em loco, né? O pessoal que estava lá no estádio e acompanhou esse Fluminense, se o sinal permitir, Mendel. É isso mesmo, William. A gente está aqui na saída do MetLife Stadium,
acompanhando a saída dos torcedores do Fluminense. Vamos ver o sentimento do torcedor do Fluminense depois dessa campanha, né? Semifinalista no Mundial de Clubes. Pelo que a gente tem visto aqui, torcedores, claro, orgulhosos com o que o Fluminense fez neste Mundial. Mas vamos ouvir, falar com o torcedor do Fluminense. Vem cá falar com a gente aqui. Vem cá, vem cá. Fala, vem, Brasil aqui. E aí, que sentimento que fica... Parece, rapaz, você tem bastante copo ali, hein? Bastante copo, tô levando pra família inteira. Entendi. Com certeza. Durante o jogo deu pra tomar bastante coisa. Mas e o sentimento que fica pro torcedor do Fluminense, time semifinalista do Mundial de Clubes, agora se despedindo, mas que sentimento que fica? Cara, fica um sentimento assim, agridoce, né? Porque a gente fez história, chegando na semifinal, mas fica aquele gostinho de, pô, dava pra ganhar, né? Mas enfim, é um evento histórico, tô muito feliz de estar aqui. Minha família estava aqui antes nos outros jogos. Felizmente não vamos estar na final, mas, pô, Flusão representou o Brasil. Representou e aquele momento do jogo? Pô, Chelsea salvando bola em cima da linha, pênalti ali, você achou que ali dava, ali teve esse sentimento que não, vai conseguir? Hoje eu tenho certeza que um ataque do coração não sofro mais. Ataque do coração não sofro mais, porque é muito emocionante estar ali, você vê chegando tão perto também, a gente teve o pênalti ali, que pô, cara, enfim, sempre vai ficar esse sentimento de e se, né, e se, mas nós fizemos o que nós podíamos, Fluminense, pô, time de guerreiro, e é isso aí. Ó, tomara que nós sejamos convidados na próxima, né, vamos ver, chegamos na semifinal. Boa, maravilha, valeu, obrigado. Valeu, cara, tem mais torcedores aqui falar com a gente? Primeira pergunta pra vocês, vem aqui. Falar com a gente os dois aqui, ó. Foi pênalti pro Fluminense? Cara, eu tenho que ser sincero, e torcedor tricolor é muito consciente, cara. Eu achei que não foi pênalti, tá? O braço dele estava muito próximo do corpo, ele não quis aumentar, né? Movimento natural. É um movimento natural. Uma pena foi aquela bola que o cara tirou em cima da linha, né? Que poderia ter entrado. E poderia ter mudado a história do jogo, mas eu estou muito orgulhoso da campanha que o Fluminense fez nesse campeonato. Acho que o torcedor está orgulhoso como terminou o jogo, todo mundo mostrando gratidão e orgulho pela campanha do Fluminense. Quando o juiz apitou o fim do jogo, Fluminense se despedindo deste Mundial, que sentimento bateu em você? De orgulho, hein? De torcer por um time maravilhoso como esse, que o Renato mudou a cara do time. Entendeu? Um time que praticamente com os mesmos jogadores, né? Deu um up, entendeu? Um time de guerreiro mesmo. Estou muito feliz, satisfeito e orgulhoso de ter vindo lá de Belém para torcer aí pro Flusão. Quem foi o cara do Fluminense nesse Mundial? Cara, eu acho que o Arias, né? O Arias foi muito decisivo. Apesar de que hoje ele não achei que ele fez uma boa partida em comparação com as outras, mas o Arias, sem dúvida nenhuma, foi muito especial nesse campeonato, mais uma vez, né? Tá certo. Então, obrigado aos torcedores. Falar com os torcedores do Chelsea também. A gente fala com eles, depois fala com vocês. How are you? Right. And about this game, what you can say about this game against Fluminense? So, it was a good game at the start, I think the boys got to knock the ball around, better early. I thought our finishing, João Pedro, new signing, clinical striker, clinical, Cole Palmer was having his day today. Moving the ball, knocking the ball, doing little touches. He was amazing, personally, I thought. Yeah. What a great player João Pedro is. Oh, man, what a good player. Old Fluminense player, now Chelsea player, new signing, absolute baller. I think he's about to get the Golden Boot next year, personally. I think so, yeah. And Chelsea's about to win I think they're about to win the Club World Cup. Real Madrid or PSG? I would rather. I mean, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Thank you. Então, eles falando sobre o jogo, valeu, falando, e claro, sobre o jogo, falando que o jogo estava um pouco complicado, mas claro, elogiando o João Pedro, agora falar com os torcedores do Fluminense, dizendo que o João Pedro é o cara, agora, claro, a torcedor do Chelsea super satisfeita e com muita expectativa com essa sequência do João Pedro, e é isso também, ele falava sobre o João Pedro, torcedor do Chelsea, cria de Xerém, fazendo 2 gols hoje, como que fica pro torcedor do Fluminense? É normal, o dinheiro para comprar o João Pedro vem do Chelsea, nós compramos o Sotelbo. Mas foi uma campanha brilhante, estamos orgulhosos e vi a família toda aqui prestigiar do Rio de Janeiro.
o Fluminense, a terceira geração de tricolores. É esse sentimento, é o sentimento que fica de orgulho pela campanha. Foi o time brasileiro que mais foi longe? Orgulho, 4º lugar do mundo. Tem que ser um orgulho muito grande. Então, muito felizes. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.